Chegamos em março e tem uma data muito especial nesse mês, que é o Dia Internacional das Mulheres, que acontece no dia 8. E pensando nisso, eu peguei uma matéria da revista Aventuras na História e vou fazer então o especial Mulheres. Trazendo então a partir dessa matéria 10 mulheres que não podem ser esquecidas, ou talvez você não conhecia. Eu confesso que eu não conhecia nenhuma, então você, mulher, pode ser que não conheça. Se conhece, parabéns! Mas é importante a gente lembrar da luta, pois todos os direitos que as mulheres têm hoje, muitas vezes veio dessas mulheres e por isso que devem ser lembradas. Ah, e os homens, preste atenção nesse vídeo, porque nós homens temos que reconhecer essa história para que assim podemos valorizar cada vez mais os direitos dessas guerreiras. Vamos começar então? Me chamo Emerson Oliveira e trabalho com psicologia e sexualidade. Começo por Mary Wollstonecraft. Não sei falar o sobrenome dela, mas ela é uma inglesa e viveu entre 1759 e 1797. Mas antes de contar o que a Mary fez na história, toda essa lista foi escrita pela historiadora Luísa Tonon da Silva, uma outra mulher aí também, que é importante saber o nome. O que a Mary fez então? Ela foi pioneira do movimento feminista. Tá achando que feminismo é coisa nova, né? Nessa época já estava lá as pessoas lutando pelos direitos da igualdade da mulher no trabalho ou em qualquer ramo da vida. Desnaturalizou a condição feminina e denunciou a opressão que as mulheres sofriam e sofrem até hoje. Era a favor de mais direitos como o acesso à educação formal para as mulheres, que isso pelo menos as mulheres já estão tranquilas que têm acesso à educação. Mas vejam só, naquela época, o quanto Mary teve que lutar com muita coisa. Outra mulher aqui, então, importantíssima, são essas duas, que é a Maria Firmina dos Reis e a Berta Lutz. A Maria Firmina é maranhense e viveu em 1822 até 1917. Escritora, professora e importante essa palavra eu sempre enrosco, que é abolicionista. Acontece. Em 1859, publicou Úrsula, o primeiro romance de uma autora brasileira. Vocês já ouviram falar nesse romance? Eu nunca ouvi. E olha só, ela é a primeira a publicar um romance. Isso, na época, era grande evolução. Hoje, tantas autoras temos no mundo. Lutou pela igualdade de ensino para as meninas. Outra mulher que lutando aí para que as mulheres tivessem acesso a essa educação que hoje é muito mais fácil de ter, até mesmo é obrigado. Todo mundo tem que ter pelo menos o ensino médio completo. Vamos para Berta Lutz, paulista de 1894 até 1976. Ela é bióloga e ativista feminista, criadora da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, o FBPF, cuja principal bandeira era o voto feminino. Também ajudou a fundar a União Universitária Feminina, que incentivava o ingresso das mulheres no ensino superior. Então, várias mulheres lutando aí para que conseguisse colocar um pouco de igualdade no ensino. Já Berta já está um pouco mais adiante na história, então já estava ali lutando para o ensino superior. É muita luta. Só de pensar já me dá até um pouco de cansaço. Vamos para outras duas mulheres. Laudina de Campos Melo e também Ana Montenegro. A Laudina é mineira, viveu em 1904 até 1991. Defensora dos direitos das mulheres e fundadora do primeiro sindicato de empregadas domésticas do país em 1961. Vocês sabiam disso? Que desde aquela época já existia um sindicato? Eu confesso que há pouco tempo, alguns anos atrás, que eu lembro que começou a ser legalizada a profissão de doméstica e tudo mais.
Mas essa mulher aqui, ó, já estava lá, lutando pelos seus direitos no trabalho, no caso das domésticas. Ela também participou da criação da Frente Negra Brasileira, maior associação da história do movimento negro. Veja só que legal. Também é pouco tempo que a gente tem aí comemorado o Dia da Consciência Negra, mas essa mulher aqui, ó, já estava à frente do tempo lutando, participando dessa associação, já que o racismo também é uma coisa muito grave que acontece em nosso país. Ana Montenegro, cearense, viveu em 1915 até 2006. Jornalista, poeta, feminista e militante comunista. Fomentava as lutas por direitos por meio de jornais dirigidos a trabalhadoras. Durante a ditadura militar, foi a primeira mulher a ser exilada. Trabalhou em organismos internacionais como a ONU e a Unesco. E em 2005 foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Essa Ana Montenegro provavelmente eu já ouvi falar. Agora, olhando aqui a imagem dela e pensando nesse nome, provavelmente sim, mas veja só como a gente é falho. Deveria saber muito mais dessa mulher, mas estamos sabendo agora. Temos Flora Tristan, francesa, 1803 a 1844, militante socialista e intelectual dos movimentos de trabalhadores, defendia que a emancipação feminina era necessária para emancipar toda a sociedade e alertava: no casamento, a mulher era proletária e o homem o burguês, numa analogia à sociedade de classes, mostrando que o homem mandava e a mulher era como se fosse o empregado, né? Era abaixo do homem. E isso às vezes acontece até hoje em 2020. Clara Zetkin é uma alemã que viveu em 1857 a 1933. Professora, jornalista e marxista. Lutou pelas mulheres trabalhadoras não só na Europa, mas em todo o mundo. Foi eleita deputada pelo Partido Comunista da Alemanha, o KPD, e criadora do jornal A Igualdade, instrumento de educação das mulheres trabalhadoras. Então era uma forma dela ter acesso a essas mulheres. Então, duas mulheres, uma francesa e uma alemã, para a gente ver como que essa história também foi constituída no mundo com muita luta, para vocês verem ainda mais nessa época. Se hoje a luta já é difícil, imagine naquela época. Vamos agora então para Elizabeth Teixeira. Tem uma amiga psicóloga, né, que tem esse nome igual. Olha só que bacana. Elizabeth Teixeira é paraibana e nasceu em 1925. E pelo que eu estou entendendo aqui, ela ainda está viva. Ela deve ter em torno dos seus 95 anos. O que Elizabeth aprontou e conquistou? Camponesa e ativista pelo direito à terra. Liderou as Ligas Camponesas no seu município, que é em Sapé, Pernambuco, e sobreviveu à repressão na ditadura militar brasileira, vivendo de forma clandestina até 1981. Então, a foto dela, já dá para ver aqui a carinha dela, que é uma pessoa simples, pelo que mostra, mas que a vida lhe deu aí muitas batalhas e, pelo que eu estou entendendo, está lutando até hoje. Que legal! Rosa Luxemburgo e Alexandra Holotai, não sei. A Rosa é polonesa, 1871 a 1919, grande filósofa, economista e militante pelos direitos dos trabalhadores. Tornou-se mundialmente conhecida pela militância revolucionária ligada à social-democracia da Polônia, o SDKP, ao Partido Social-Democrata da Alemanha, SPD, e ao Partido Social-Democrata Independente da Alemanha, o SPD. Pelo visto, é uma mulher aí de muitos laços políticos, né? Bem lutando pelos seus direitos, que a partir da política a gente consegue muita evolução, e lutou aí por vários direitos, principalmente pensando no trabalho.
Alexandra Ronkolontai, não sei se fala assim Alexandra ou ela, enfim. Ela é russa, 1872 a 1952. Líder revolucionária teórica e militante do marxismo. Primeira mulher embaixadora de um país e uma grande defensora dos direitos das mulheres. Olha só que bacana essa luta que tem de todas essas mulheres, que eu acredito que eu falei todas. E aqui a historiadora, ela deixou um alerta, né? Porque essas são 10 mulheres, mas existem muitas outras mulheres. Então, principalmente aqui, ela deixou em escrito, né? Vou ler aqui para vocês, rapidamente. Essa lista precisa incluir tantas outras anônimas, como as realizadoras da primeira greve geral no país, que aconteceu em 1917, e as muitas mulheres que participaram da União Feminina do Brasil, em 1935, além das inúmeras que lutam e tombaram na batalha contra a ditadura e pelos direitos dos trabalhadores no período, sem falar das mulheres que continuam firmes e resistentes, trabalhando pelo direito a uma vida digna com trabalho, pão, terra, educação, saúde, livre de machismo e de racismo, diz a historiadora Luísa Tonon da Silva. Então essas 10 mulheres e outras mulheres anônimas, você, mulher que está aí trabalhando, cuidando da casa, enfim, não importa o que você esteja fazendo, a história de cada uma tem que ser valorizada e lembrada. Não adianta só a gente respeitar no dia 8 de março. A gente precisa respeitar a história e as mulheres todos os dias. Até o próximo vídeo.